Adivinha? Já sei. Como é Pretinho ter dito que o gorila batia no Dino? Cara, eu falaria de É que a novo. gente nunca tinha... Eu vou defender o Itinho. Isso, vai. Eu vou defender o Itinho. A gente nunca tinha visto um do lado do outro. A gente conhecia, eu fiz... Não. Peraí, eu treinei com o Ramon nesse dia. Não. Peraí, você viu o Ramon sozinho. E viu o gorila sozinho. Na sua cabeça, parecia que dava pra ganhar. Deixa eu explicar essa história. Mas quando Eu vou você falar algo põe que eu um do nunca lado falei. do outro... Opa. Quando você põe um do lado do outro, aí você vê que o Ramon era melhor. E o Ramon também não era o Ramon de hoje. Eu isso. treinei com o Ramon E nesse tem dia, outra cara. coisa. O gorila sozinho impressiona pra caramba. Sim. Ele sozinho e posando pra você parece muito maior. Eu vou falar duas coisas dessa Então eu história. acho que isso te ajudou a ter essa descompensação. Não dava pra saber. Eu vi o gorila com 82 quilos. Eu treinei com ele na minha academia com 82 quilos. Só o fiapo. E o gorila comendo passou só- de 100. Deixa ele. Ele passou de 100 comendo arroz e cebola na minha casa. Era tipo uma bandeja. Ovos. Nenhum ovos ele colocava. Nenhum ovos ele colocava. Foi daí que gerou Sim, sim. ovos. Que eu falava, põe pelo menos um ovo. Um ovos. Era, eu falei Não, ovos. e ele comendo leite com Aí- banana lá. aí beleza. O descudinho. Aí eu vi ele aumentar, tipo, quase 20 quilos Só comendo isso. sem proteína, cara. Igual ele falar, eu comia o levedo, ou eu comia... Tipo assim, ele pegava o alface inteiro e, tipo assim, ia comendo, tipo assim, Neandertal total. E aí, cara, imagina só, o Dino na época pesava 98 quilos, em office, brincar. Não era o Dino Não de hoje. era o Dino de hoje. E aí você tá com um amigo tomando meio ml de Deca, que era na minha casa também, por semana. Era Bold, eu acho. Não, era Deca. Nessa época era Deca. E aumentou quase 20 quilos ali comendo só arroz. Cavando, tipo... E cavando os terrenos lá. 3 horas da manhã, os manos chegou lá, tipo, a liderança da comunidade, a galera entende aí. Tá o gorila no picarete. Os caras falaram assim, cara, graças a Deus a gente tem um conceito lá. Os caras falaram, cara, tipo, se alguém mexer com você, velho, mexeu com a gente, que a gente nunca viu um cara bater no picarete 3 horas da madrugada. manhã. E aí os caras falaram, você acordou agora? Ele falou, não, eu tô desde cedo trampando. Então assim, o cara fazia uns bagulhos sem recurso nenhum e aumentou quase 20 quilos de massa. E aí... Na barra, né? No parque. Sim, a gente pulava o parque que na época tava proibido de eu lembro entrar, disso aí. escondido. E aí eu tenho os vídeos do gorila com, tipo, já tava com 84 mais ou menos. Então assim, ele mudou muito rápido em pouco tempo. Tipo assim, imagina, o Dino tava com 89, ou com 98, eu vi o gorila ir pra 102 assim, ó. Entendeu? Porque antes ele tinha 140 quilos. Sim, já teve. Né? E aí, o que é que aconteceu? Eu falei assim, cara, se a gente for colocar na balança uma projeção, se jogar o recurso, e eu ainda falei assim, ó, os dois, uma hipocrisia de todo mundo. Os dois, eu falei, os dois com os mesmos recursos, tá? Hoje o Ramon é outra história, é outro conhecimento que eu tenho da genética dele. Na época eu falei, os dois com os mesmos recursos. Não vou abrir salários de suas épocas. Antiético, É né? antiético. Não vamos falar Mas nisso. é Mas discrepante. tem a crítica para o recurso que ele ganhava na época e uma crítica que eu vou fazer, entre aspas, ao próprio gorila. Quando eu chamei o gorila para Adaptogen, ele tinha um salário. E o gorila chegou para mim e falou assim, eu quero o X, que era 10 vezes mais do que o que ele ganhava onde ele estava. O que Eu vou defender ele. Ele teve um aumento um pouco antes. Mas não chegou- Mas não assim. Segundo mas era ele- nem perto do que é adaptogênio. chegaram a pagar. Mas é o recurso que ele tinha praticamente até o final. Sim, exatamente. Não era 10 vezes que ele cresceu ouro, é porque era pouco mesmo. Exato. É. O Deixa claro, Ramon, só pra- ele já ganhava mais que 10 vezes mais. Ele ganhava mais vezes mais, que... sei lá. Isso. Quase 20 vezes mais. Isso. E mais a ajuda da Isso, preparação. então, mesmo nessa época, até o Europa Pro ali, nunca teve os mesmos recursos. Entendeu? Nunca existiu um salário nem metade. Isso nunca existiu. Não estou dizendo que se existisse tinha ganhado Claro. ou tinha perdido. Mas nunca Só que teve. entenda a frase que eu falei. Os dois com o mesmo recurso, pela evolução que eu tinha visto ali,
Agora, eu acho que quando você tem um salário bom, você acorda melhor, você relaxa mais, você treina mais tranquilo, porque você não está pensando nas contas que você tem para pagar. E aí você tem uma mentalidade muito melhor, né? E outra coisa, teve uma viagem que eu fui com o Gorila, isso talvez ao lado da empresa fique chateado comigo, mas sou eu que tomo pedrada. Nunca falei isso, é a primeira vez eu não falava em respeito à empresa. Teve outra vez que eu fiz uma crítica ao Gorila num vídeo. Tava o Thiago e a Alcione Pro. O Thiago até fez um stories da minha discussão ali com o Gorila. Thiago, marido da Alcione. Porque o Gorila falou assim, pô, Ritinho, onde eu achei que tava todo mundo me batendo, eu achei que você ia, não ia me bater se for lá e bateu junto. Porque é aquilo, se eu tiver que elogiar, eu vou elogiar. Se eu tiver que falar alguma crítica, eu vou falar a crítica independente de quem seja. E aí... Conversa vai, conversa vem. A Alcione perguntou assim, Gorila, e o que é que você tá tomando hoje? Aí ele falou, não, hoje eu tô sem nada. Ela falou, como assim? Aí ele falou, não, minhas bolas ainda não chegou e esses tempos aí eu tô sem gelo. Enquanto eu sei a quantidade de unidade que os caras tomam de gelo. Então, assim... no mesmo patamar. Que exato. Briga, né? Então, hoje o Gorila tem um suporte de verdade e ainda assim não chega a 10% do que o Ramon tem. E que o Ramon tenha 500% a mais. Do mundo que o Ramon, exato, né? do que ele tem hoje. Eu tô só explicando pra galera que a minha frase foi baseada em recurso. Que tanto ele não recebia o recurso, né? quanto os recursos ergogênicos ele ainda não usa também até hoje. E nessa viagem até falei, porra, E outra? você quer ficar sentado... Porque sem tomar as paradas enquanto os caras estão tomando, e depois você levantar e correr a mesma maratona que os caras estão tomando, muito menos ainda, entendeu? Mas então, nunca teve o recurso, tanto financeiro para ele ter uma cabeça mais tranquila, quanto ele também nunca se arriscou a tomar as coisas no nível. Porque se ele se arrisca a tomar no nível... Vai mudar muita coisa. Se ele seguisse a mesma Ele não quer tomar linha... esse nível porque ele quer preservar a saúde dele. Eu não vou falar de ganhar do Ramon, mas se ele seguisse a mesma mas ele linha pode que o ganhar. Zanca segue, que o Ramon segue, que os outros Ia dar caras trabalho, seguem, dá trabalho pra galera. ele não dava quer... um trabalho absurdo, Então, velho. Primeiro que ele ia pra Open, Mesmo eu que acho. ele, Não ia primeiro ficar que ele, o que eu entendo dele hoje, como amigo, é que mesmo que ele tenha o recurso e que ele comece Ele vai a ganhar estar mais sempre com o pé dinheiro, no freio. ele não vai Ele acelerar. não vai se arriscar. Porque ele E pensa tá na certo. saúde dele. Isso. Tanto que você vê que de todos os bodybuilders que eu conheço atualmente, ele é o que mais come vegetais variados. Sim. Ele come bastante, mas você vê que a quantidade de vegetais variados É na igual alimentação você- dele diária é impressionante. O Gorila é aquele cara Porque que ele tá você... pensando na saúde eu dele sou um sempre. cara que gosta de andar um pouco de carro, mas não me arrisco demais. Mas, por exemplo, imagina o cara que anda a 200 por hora numa rodovia. A chance dele se chocar é muito grande. maior, lógico. Esse cara, ele não pode olhar pro outro que vai no limite da rodovia ou um pouco abaixo e falar assim, você é burro. Você, poderia acelerar mais. Aí ele pode olhar e falar assim, eu vou arriscar a minha vida só para chegar mais rápido? É essa a mentalidade do Gorila. E eu não vou interferir nisso. Por muito tempo eu tentei. Por muito tempo eu ficava, porra, bicho, toma isso, toma aquilo. No último podcast que eu tive com ele, eu até falei, eu devia ser chato nessa época. Entendeu? Porque eu tomava o hate... Você queria que ele fosse além para poder Isso. mostrar que ele é capaz de ir além. Eu tomava o hate e eu acabava jogando sobre ele, falando assim, toma os bagulho, faz como tem que ser feito pra ver se você chega lá. E só pra você ter ideia, sobre um coach que foi oferecido a ele, ele falou assim, cara, eu não vou porque eu sei que esse cara vai querer que eu faça ponto. E eu não vou fazer ponto. Eu vou construir meu músculo no ferro. Eu e ele teve essa conversa indo embora, de carro. Então, assim, ele tem a forma dele usar os bagulhos. A galera critica, porque não conhece mesmo. Não sabe o que pode gerar se o cara se arriscar demais. E ele tem essa mentalidade dele. Ele tá bem no esporte dele, ele tá feliz com o que ele tá fazendo. Tá hoje tendo recurso, construiu a casa dele lá, até no fundo da minha casa. Tá bem, a casa dele, eu ajudei ele a conseguir o terreno, a casa dele é 4 vezes maior que a minha. É que a dele Puta subiu cara. pra cima, Entendeu? né? A dele Entendeu? subiu pra Então, cima, graças a ficou legal, Deus. né? Não me arrependo dessa frase. E se outro amigo precisar e eu acreditar e tiver na circunstância, eu vou falar de novo. Podem me apedrejar, mas eu sei que eu sou amigo e quando eu acredito, eu falo. Entendeu?